Após meses de impasse, Justiça autoriza a retomada da obra do dique do Sarandi pela Prefeitura de Porto Alegre. Guilherme Milman. Uma reviravolta através de uma decisão que saiu agora há pouco do Tribunal da Justiça Gaúcha, autorizando a Prefeitura a retomar as obras aqui do dique do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Essas obras estavam paradas por conta justamente de uma decisão judicial que não permitia a continuidade enquanto não fosse resolvida a questão da saída de todos os moradores do dique. Nesse momento, segundo a Prefeitura, são 7 famílias que ainda não chegaram a um acordo com o Executivo Municipal. Ontem houve um problema estrutural aqui no dique, um rompimento, uma fissura, que fez com que o prefeito Sebastião Mello afirmasse que iria descumprir a ordem judicial e queria retomar as obras independente do que determina a Justiça. Hoje pela manhã, no Gaúcha Atualidade, ele reafirmou essa posição e diz que iria entrar em contato com a empresa responsável pela obra e que se a empresa não aceitasse, ele mesmo, através do DMLU, faria essa retomada. Mas agora há pouco tudo mudou por conta dessa nova decisão. A gente já entrou em contato com o gabinete do prefeito para saber uma posição, está aguardando o retorno, para saber agora, com essa decisão, em que momento essa obra será retomada. Só para relembrar, essa questão, essa decisão da Justiça proibindo a Prefeitura de retomar as obras foi do final do mês de março. Essas obras são obras emergenciais, a Prefeitura está buscando aumentar o tamanho do dique Sarandi justamente para evitar que ocorra novamente o que aconteceu na enchente, em que o dique rompeu, várias casas foram destruídas e várias famílias foram afetadas. Josimar, hoje durante o Gaúcha Atualidade, a Andressa Xavier ouviu moradores aqui do dique que não aceitaram ainda a proposta da Prefeitura. E o que eles dizem é que, claro que é do desejo deles deixar aqui a região, só que eles não estão ainda satisfeitos com as propostas que estão sendo feitas. A Prefeitura, por exemplo, ela propõe alguns programas como o próprio aluguel social. Muitos dos moradores que deixaram o dique estão vivendo de aluguel social enquanto aguardam uma moradia. A maioria deles está em trâmites para conseguir, por exemplo, uma moradia no programa Compra Assistida do governo federal. E as pessoas que permaneceram ainda estão, digamos, resistentes à garantia de que conseguirão se mudar para um lugar melhor com melhores condições. Então agora, com essa decisão, a Prefeitura retoma as obras, mas sem avançar nos pontos onde estão as residências. E aí o Executivo deve seguir negociando para ver se consegue então resolver esse impasse e aí sim fazer toda a obra prevista. Dessa decisão de agora de manhã, ela foi assinada às 10 horas e 41 minutos pelo juiz Mauro Eveli Vieira de Borba. E ele coloca o seguinte no seu despacho, na sua decisão, ele referenda, inclusive, que o Ministério Público havia acordado de que poderia ocorrer a retomada das obras do dique do Sarandi desde que as obras ocorram naquela região onde houve a demolição das casas, onde não há mais pessoas morando. E é aqui que está permitida a retomada da elevação do dique. A obra pode acontecer desde que não interfira na região onde ainda temos moradores. Com relação aos moradores especificamente, o juiz ainda pede uma definição que a Prefeitura encontre a melhor maneira de se recolocar essas pessoas em uma nova moradia com segurança. Essa foi uma das decisões da última hora, porque o prefeito Sebastião Mello havia comentado no Gaúcha Atualidade de que ele aguardava uma decisão de segunda instância do Tribunal de Justiça para rever essa decisão de primeira instância. Essa decisão aconteceu também. Ela foi assinada nesta manhã, um pouquinho antes dessa decisão que referi há pouco. E no caso, o desembargador que a assinou negou o pedido da Prefeitura de Porto Alegre, dizendo que não cabia aquele recurso para a segunda instância, sem que houvesse antes um questionamento para a primeira instância. E se houvesse uma nova negativa da primeira instância, aí sim, ele, desembargador da segunda instância, poderia tomar essa decisão. E o que nós tivemos posteriormente, então, foi essa decisão do juiz Mauro Borba, informando que está permitida a retomada da construção, que estava parada aí depois de mais de 90 dias, desde que
a prefeitura informe os moradores, bem informado, com placas, informando a retomada da construção, os cronograma da retomada das obras, visto que nós temos aí um problema também, que é o extravasamento das condições do dique, e nós temos, para o final de semana ainda, uma chuva prevista que pode ainda impactar a obra, essa elevação do dique ali no Sarandi. Decisão... Josimar? Pois não, Milma? Não, desculpa, só pra gente seguir nesse assunto, tu falasse desse rompimento que teve ontem, e a gente tá aqui no local só para trazer uma atualização. Acabou de chegar aqui um caminhão com uma nova camada de argila. Desde ontem à tarde, a prefeitura tá trabalhando num reparo, que aí não tem relação com a obra, é um reparo específico para justamente tapar essa fissura que se formou ontem, após as chuvas e o aumento dos rios, enfim, dessa situação que a gente está vivendo. E aí agora a prefeitura, ela já, desde ontem à noite, né, já estancou, já tapou essa fissura, mas segue trabalhando em cima com camadas de argila. Então a gente tem aqui, eu estou mostrando em imagens, uma retroescavadeira e também um caminhão que acabou de despejar mais uma camada. Então esses trabalhos, eles seguem em paralelo a toda essa questão aí que a gente está detalhando, né? Então tem a questão do reparo, que é específica dessa fissura, e tem a questão das obras emergenciais, aí sim, do dique, para deixar ele mais alto, e que tem todo esse imbróglio aí envolvendo os moradores também. E o que foi inclusive explicado por um profissional, acredito que da prefeitura ou da empresa envolvida, dizendo da dificuldade de realizar esse trabalho hoje, porque depois de muita chuva, o solo ele não está tão compactado. Então daqui a pouco até uma movimentação de máquina pode prejudicar o trabalho que já foi feito, para mostrar quão delicado é esse serviço acontecer nesse momento, né? O ideal não seria que ele estivesse ocorrendo agora, que ele já pudesse estar mais protegido, mas enfim, todas as circunstâncias que nós narramos aqui, autorizado pela Justiça a retomada parcial das obras de elevação do dique do Sarandi. Obrigado, Guilherme Milman. Seguimos com os destaques da nossa reportagem. Ainda na cota de alerta, nível do Guaíba apresenta lenta redução. O rio Uruguai está subindo na fronteira oeste, Vinícius Coimbra. Isso, Josimar. O Guaíba, aqui em Porto Alegre, está em 2 metros e 94 centímetros na medição do Cais Mauá. Na manhã de ontem, o nível chegou a superar os 3 metros da cota de inundação, mas recuou nas últimas horas e segue estável dentro da cota de alerta. Em outro ponto de medição, na usina do gasômetro, o Guaíba está em 3 metros e 39 centímetros, 21 centímetros abaixo da cota de inundação. Segundo a Defesa Civil, a régua na Ilha da Pintada, também na capital, indicou 2 metros e 70 centímetros no início da manhã. Esse é um recuo de 6 centímetros em relação ao fim da noite passada. No entanto, esse patamar ainda fica na cota de inundação nas ilhas. O Rio dos Sinos, em São Leopoldo, segue tendência de baixa, reduziu 10 centímetros nas últimas 24 horas, mas ainda dentro da cota de inundação. O Rio Gravataí apresentou um comportamento parecido, com lenta redução em São Leopoldo e Alvorada, que, porém, ainda no momento seguem dentro da cota de alerta. A situação mais crítica no momento segue sendo na fronteira oeste, onde o Rio Uruguai seguiu subindo nas últimas 24 horas. Uruguaiana registra nível de 10 metros e 91 centímetros, o que representa mais de 2 metros acima da cota de inundação. Itaqui e São Borja seguem em situação similar. O Rio Jacuí, em Rio Pardo, também segue alto acima da cota de inundação. Obrigado, Vinícius. Mais de 2.000 moradores de Maquiné, no litoral norte, estão sem luz e água há 3 dias. Por quê, Fernanda Axelrod? Josimar, foi por conta da queda de vegetação em postes numa ventania na segunda-feira. De acordo com o prefeito Luciano Alves, cerca de 2.200 pessoas estão sem energia desde a madrugada de segunda-feira em Maquiné. Um posto de saúde está sem luz, assim como 4 escolas que, mesmo sem energia, seguem com aulas normais. Os moradores que não têm luz também enfrentam falta de água, já que o sistema de abastecimento está sem eletricidade. As áreas afetadas incluem o distrito de Morro Alto, Ribeirão, Linha Pontal e Vila Prainha. O funcionário público e morador do bairro Pinheiro, Christian Steffen, teve que sair de casa junto com a esposa faz 2 dias. Sem luz desde as 6 da manhã de segunda-feira, Christian relata que está ficando na casa de familiares enquanto a energia não retorna.
Eu tive que esvaziar a minha geladeira, levar para alguns parentes para não perder os alimentos. Estou 2 dias já fora de casa, tomando banho na casa dos parentes, dos amigos, me virando porque a gente fica desassistido, né? Já sabe que vai dar um ventinho, qualquer ventinho ou qualquer chuva, vai cair a luz e a gente vai ficar 4 dias, 5 dias sem luz. Num sentimento já de, sei lá, tristeza, né? Porque a gente não tá pedindo favor, a gente paga pelo serviço. Segundo a CE Equatorial, as equipes trabalham para restabelecer o fornecimento aos clientes no menor tempo possível, mas sem previsão exata. Ainda em nota para a reportagem, a empresa explica que foi uma ventania que causou o desabastecimento de energia. E a concessionária afirma que são casos isolados provocados pela queda de vegetação nos fios. Josimar, para realizar a poda de árvores, é necessária a presença da concessionária, que desliga a rede. O prefeito de Maquiné relata que desde o início do ano só foi possível realizar as operações 2 vezes, mas a concessionária garante que tem dialogado constantemente com a prefeitura para atender todas as solicitações. Desde 2023, tramita no Ministério Público do Estado uma ação civil sobre a precariedade dos serviços prestados pela CE Equatorial no interior do município de Maquiné. 2.000 moradores sem luz, e são pontos isolados. 3 dias sem água e sem luz, e ainda não há uma previsão de quando nós teremos o sistema restabelecido.